Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 23 de março, veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Março nem terminou e já é o mês com mais mortes pela pandemia no estado. O período concentra 25% dos óbitos e a reabertura do comércio causa indignação. Ela vem como um soco na cara daquelas pessoas que têm lutado tanto contra o vírus. E quem devia dar o exemplo... Já a explicação desse vereador para a festinha com aglomeração. Mais esperança. Novos grupos começaram a ser vacinados hoje. Saiba quem tem direito e pode se imunizar. Vamos acelerar o conta-gotas, está mais do que na hora. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Olha, pessoal, como é bom iniciar um programa com notícias que são animadoras diante desse verdadeiro bombardeio de números da pandemia. Essa é uma dessas notícias. Começou hoje, aqui em Porto Alegre, a vacinação contra a Covid-19 daqueles profissionais de saúde, liberais ou empregados de estabelecimentos de assistência à saúde. Quem tem as informações, o calendário, quem vai saber, quem tem direito a tudo isso? Guilherme Roquette, deixa eu conversar contigo, meu amigo, porque é uma lista extensa de outras categorias, todas ligadas à saúde e ao atendimento dos cidadãos, seja particular, seja pelo SUS, né, Guilherme? Boa noite. Boa noite, Chemali. Exatamente, é tão bom a gente dar esse tipo de notícia, porque são médicos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas, técnicos, auxiliares e até professores de educação física, entre outros, que trabalham em hospitais, clínicas, consultórios, ambulatórios, laboratórios, farmácias. Também tem direito aqueles que trabalham na regulação e na gestão da saúde. A imunização acontece de forma escalonada, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, em qualquer uma das 20 farmácias habilitadas aqui na capital. Hoje foram imunizados aqueles com mais de 60 anos. Amanhã é a vez de quem tem 55 anos ou mais. Na quinta, os com mais de 50 e na sexta, quem tem acima de 45 anos. As faixas etárias abaixo dos 45 anos começam a receber, Chemali, esta vacina a partir do dia 1º de abril. Essa é a principal notícia boa que a gente tem hoje aqui. A imunização desse grupo começou graças à remessa de 44.750 novas doses entregues pelo governo do estado à Secretaria Municipal de Saúde nessa tarde. Amanhã, os idosos acima de 72 anos vão poder ser vacinados em drive-thrus. E, Chemali, ainda uma outra situação que está nos chamando a atenção, mas aí por um lado ruim. Está circulando na internet e também em grupos do WhatsApp uma mensagem com um cronograma de vacinação citando o Ministério da Saúde como fonte. Só que essa informação, Chemali, ela é falsa. Se você receber, não compartilhe, Chemali. E para saber as datas, acesse então os portais oficiais da saúde, Chemali. Sempre oficiais. Obrigado, Guilherme Roquette. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Roquette. Coisa boa ver esse ritmo de vacinação sendo acelerado. Embora tenha aí esses obstáculos no meio do caminho, gente que não tem o que fazer, criando notícia falsa. Não acredite em tudo que você recebe nesses grupos. Vá sempre nos meios oficiais de informação, Secretaria de Saúde, Municipal, Estadual e Ministério da Saúde. E olha, aos poucos, essa vacinação que a gente falava agora também vai avançando em municípios do interior gaúcho. Por isso eu vou conversar agora com a Aline Schneider para saber, Novo Hamburgo tem uma informação aqui, Aline, que é a 6ª cidade que mais aplicou doses no estado. Confere essa informação, a cidade onde tu moras, onde trabalha. Minha amiga, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Chemali, boa noite a todos. Exatamente, a 6ª do estado e a primeira do Vale dos Sinos. E sabe por que esse resultado é tão positivo aqui em Novo Hamburgo? Por conta do drive-thru que foi montado no estacionamento da FENAC, que acelera muito o processo de imunização. Até ontem, 24.000 doses foram aplicadas aqui no município, tanto através desse sistema, quanto também nos postos de saúde. A partir de amanhã, idosos com 73 anos ou mais podem
podem ir até o drive-thru. O horário é sempre o mesmo, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Meu sogro chegou a tua vez! Chemali, a gente tem que comemorar. A gente vai falar também da imunização no interior do estado. Dá uma olhada como é que vai ser lá em Caxias, gente. A partir de amanhã, 72 anos ou mais, os idosos poderão se vacinar. Lá na cidade da Serra Gaúcha, a vacinação segue no sistema também de drive-thru, no estacionamento do Parque da Festa da Uva e na rua Plácido de Castro. A meta é vacinar até sábado os idosos com até 69 anos. Agora vamos para o interior do estado, lá na parte central, em Santa Maria. Lá amanhã, vacinação para idosos com 70 anos ou mais. Das 8 da manhã, lá é mais cedo, até o meio-dia. São 12 locais de vacinação em Santa Maria, incluindo o drive da Universidade Federal de Santa Maria e também o pátio da Basílica da Medianeira. E em Pelotas, no sul do estado, a vacinação acontece em 7 escolas municipais lá da cidade, das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Amanhã a vacinação é para idosos com 76 anos ou mais. Em todos os casos, sempre muito importante levar documento de identificação com foto, cartão do SUS e o comprovante de residência. Quem está tomando a segunda dose, não esqueça de levar o comprovante da primeira. E só deve adiar a vacinação se o idoso tiver algum sintoma gripal. Aí a gente está falando em adiar, não cancelar a imunização. Coisa boa a gente ver esse cronograma avançando, né, Aline? Avançando, e as pessoas queridas nossas, teu sogro, minha mãe hoje tomou a primeira dose, a gente se emociona porque a gente quer proteger, né, a todos que estão à nossa volta, especialmente os familiares, mas o desejo é que a vacinação seja de direito e para todos, né, para todos. Verdade, meu amigo, que chegue a nossa hora muito em breve, né? Com certeza. Bom trabalho para ti, uma ótima noite, Aline Schneider. A gente se emociona, né? Fica feliz. Agora, tem algumas coisas nessa pandemia que nos provocam outros sentimentos que não são os mais adequados. Eu falo às vezes em revolta, em indignação, porque em meio ao pior momento de toda a pandemia, eu estou falando no mês de março, gente, um vereador gaúcho foi flagrado participando de quê? De uma festinha particular, organizada nas redes sociais, mas uma festinha presencial, e o caso veio à tona justamente através das redes sociais. Denúncia. Que vereador é esse? Que político é esse, Guilherme Roquette? Pois é, Chemali, é o vereador Polon Oliveira, do PDT de Palmares do Sul, no litoral norte. Ele foi gravado durante uma festa particular. Esse vídeo ganhou repercussão nas redes sociais e, já que nós estamos numa pandemia, promover uma aglomeração é totalmente contra aquilo que indicam os órgãos de saúde, que inclusive são órgãos controlados pelo poder público. Além disso, os participantes também estavam sem máscara nessa festa. Em nota, o parlamentar disse que era uma festa de aniversário de uma amiga e que havia apenas 12 pessoas. Todas elas da família. Ele pediu desculpas caso alguém tenha sido atingido por essa atitude dele e ainda acusou outros colegas vereadores de fazerem a mesma coisa. Também depois o vereador se manifestou nas redes sociais, disse que isso seria intriga da oposição, politicagem, usada por um vereador rival de outro partido por ter espalhado. Mas convenhamos que politicagem ou não, Chemali, ele não estava dando um bom exemplo. E também está faltando um pouquinho de repertório musical, porque o Malha Funk eu ouvia no Uno do meu pai lá no início dos anos 2000. Tá na hora de se atualizar, né? Com toda a ironia que cabe a esse momento e a crítica que fica aqui, né, Guilherme? É apenas 12 pessoas para esse vereador Polon Oliveira, o nome dele lá de Palmares, não é aglomeração, 12 pessoas, né? E todas sem máscaras aí. Foi registrado pela Rádio Sol e Mar, esse vídeo aí publicado nas redes da rádio. E aí a gente, evidentemente, para proteger ainda essas pessoas de pagar esse mico, coloca esse borrão aí na imagem. Agora, 12 pessoas dançando, bebendo-se, né, confraternizando nesse que é o pior momento da pandemia, vereador. Com todo respeito, o que aconteceu lá no início, né, o final de outubro, início de novembro, que foi justamente as eleições, né, Guilherme? Eleição que ele foi eleito, foi quando deu o estouro da boiada, né, gente? Quando a maioria dos políticos, os hoje gestores, fizeram olho grosso para a pandemia e depois veio o Natal, veio o Réveillon, veio janeiro, fevereiro e veio os 23 dias de março, onde 1 em cada 4 gaúchos perdeu a vida. E o vereador fazendo festinha, né, Guilherme Roquette? É difícil.
Complicadíssimo, viu, gente? Complicadíssimo. Olha, a terça-feira, vocês vão ver sobre esse assunto, o que está acontecendo no nosso estado. A terça-feira foi de protesto na Serra. A região é uma das que mais reclama dos prejuízos ocasionados pelas medidas restritivas para tentar conter o avanço do coronavírus. Essa manifestação reuniu cerca de 300 comerciantes de Canela e Gramado. Eles são aí contrários ao atual decreto estadual que só permite o funcionamento do comércio não essencial de segunda a sexta. Os lojistas defendem aí a abertura nos finais de semana e também na Páscoa. Entre os pedidos estão a possibilidade de trabalhar aos sábados e domingos com fechamento na segunda e na terça-feira. E também que os restaurantes possam receber clientes até às 10 horas da noite. Protesto pacífico, legítimo, mas nesse momento divide opiniões. É difícil equilibrar essa balança entre economia e saúde. Esse é o maior desafio de qualquer gestor, seja ele municipal, estadual ou federal. Justo porque aquilo que eu falei ainda há pouco, afrouxou lá em outubro, novembro, por conta das eleições, veio o mês de dezembro de festas, aí veio os finais de semana na praia, janeiro, fevereiro, veio o carnaval e estamos nos 23 dias mais trágicos da pandemia no mês de março. E esse afrouxamento que eu falava ainda há pouco, gente, dessas medidas de restrição, gera ainda muitas controvérsias. Afinal, o Rio Grande do Sul já tem 17.499 mortos. E o mais impressionante, olha esse dado, 25% desses óbitos aconteceram agora, no mês de março, em 23 dias, nem terminou ainda o mês. E nesse cenário, a retomada das atividades econômicas gera preocupação, especialmente na área da saúde, de quem conhece a pandemia a fundo. E um dos críticos dessa medida é o epidemiologista da UFPEL, Pedro Alau, que falou hoje ao SBT Rio Grande, primeira edição. Vamos ouvir o que o especialista Pedro Alau falou sobre isso. Na tela. A economia se beneficiaria muito mais de um lockdown rigoroso para reduzir a circulação do vírus e as coisas poderem voltar ao normal, do que essa retomada meia boca, que na prática não vai aquecer o comércio, não vai aquecer a economia gaúcha, simplesmente vai servir para o vírus seguir circulando e, sinceramente, a abertura que foi anunciada ontem, ela vem como um soco na cara daquelas pessoas que têm lutado tanto contra o vírus. E ontem o isolamento social só em Porto Alegre ficou na casa dos 44%, ou seja, não adiantou liberar, as pessoas estão sem dinheiro e também com medo da pandemia. Respeito às regras, máscara e álcool gel, para que a gente consiga juntos vencer a questão econômica e principalmente a questão da saúde. Fique agora com um recado importante que a FAB da EVT Assessoria tem para ti. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil, busca e apreensão e restrições. E em alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir as suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e também empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí que eu vou repetir. 3391-3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria que a gente te ajuda a passar por esse momento e acabar de uma vez por todas com as suas dívidas. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, um assunto que chama a atenção de todos que têm bichos de estimação. Que história é essa, Guilherme Fadanelli? Chemali, é um gato que morreu de Covid, fato que surpreendeu até os profissionais de medicina. Os detalhes logo depois do intervalo.
Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande, ainda falando sobre a pandemia, só que um caso curioso e preocupante ao mesmo tempo. Eu estou falando de um caso raro, gente. Um caso raro de contaminação do novo coronavírus, nem tão novo assim, só que em animais domésticos. Foi registrado em uma cidade gaúcha. Eu estou falando de Caxias do Sul, onde mora e trabalha o meu amigo Guilherme Fadanelli, porque uma gata, né, Fadanelli, morreu depois de apresentar os primeiros sintomas da doença. Foi o primeiro caso aqui do nosso estado. Boa noite, Fadanelli. Oi, Chamali, boa noite. Foi sim o primeiro caso e esse fato surpreendeu os profissionais de medicina veterinária da Universidade de Caxias do Sul, que já vinham pesquisando doenças respiratórias em felinos. O caso chegou até eles depois que uma gata que apresentou problemas respiratórios foi diagnosticada com inflamação nos pulmões. A suspeita de Covid ganhou força quando os donos contaram que tinham testado positivo para a doença dias antes. Um teste do tipo PCR foi feito no animal e revelou um fraco positivo, com baixa carga viral. Com o resultado, o Laboratório de Diagnóstico em Medicina Veterinária da UFRGS notificou os órgãos de saúde sobre o caso no dia 5 de março. Infelizmente, a gata teve piora no quadro clínico e acabou morrendo. Agora, é importante a gente destacar, Chemali, que os bichos domésticos não são transmissores da Covid. Vamos ouvir o que fala o professor aqui da UFRGS. Os animais, eles têm a possibilidade de se infectarem, geralmente uma infecção branda, e eles acabam não transmitindo a doença para seres humanos. É importante ressaltar que a transmissão animal para seres humanos, ou seja, animal doméstico para seres humanos, ela ainda não foi relatada. Os especialistas desconfiam que a nova variante do vírus é que pode ter contaminado o animal. Por isso, mesmo após a morte da gata, os estudos continuam para fazer o sequenciamento genético. Eu acredito que seja essa nova variante pelos dados, visto que essa variante se tornou a variante dominante aqui na nossa região. No estado do Rio Grande do Sul, os últimos dados de informação indicam que a dominância dela é enorme. Então, acredito que seja essa variante. Mas nós estamos trabalhando em conjunto com a Fevale justamente para realizar o sequenciamento completo desse vírus e também fazer isolamento viral para saber se o que detectamos era um vírus ativo, com potencial infectante ou não. Agora, Fadanelli, me parece aí, pelo que o especialista nos relatou aí, o médico veterinário, a mesma lógica do bugio com a febre amarela, né? O animal, ele é um sinal de que a febre amarela está no ambiente, mas ele não transmite aos seres humanos. O animal doméstico também. Ele pode se contaminar no ambiente que está ali com o vírus, mas ele não transmite. As pessoas precisam ficar mais tranquilas com relação a isso, não precisam de maneira nenhuma se desfazer dos animais com receio, com medo que isso aí se alastre pela família toda. É bom ter cuidado, né, Fadanelli? Quais são as principais dicas, Fadanelli? Olha, Chamali, bem importante isso que tu colocou, viu? Porque é o humano que passa para o animal. Às vezes até acariciar ali no pelo pode deixar o vírus no pelo, o animal quando lambe, quando se coça, já pega ali o vírus. E olha, dicas importantes, Chamali. Na volta do passeio com o cachorro ou com o gatinho, tem que limpar as patas com um pano úmido e um sabonete para animais. Se o dono estiver com Covid, aí é preciso manter o distanciamento também dos bichos. Nada de abraço, beijo, fazer carinho. E se a pessoa morar sozinha, tem que usar máscara e higienizar bem as mãos antes de dar água e comida. É importante ficar atento porque os sintomas podem aparecer, Chamali, semanas depois de que teve manifestação nos humanos. Então, depois ali de algumas semanas, ficar de olho no comportamento do animal. Dicas bem importantes e vamos salientar, né, Chamali? O bichinho doméstico não tem culpa nenhuma da Covid. De forma nenhuma, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Boa noite, meu amigo. Cuide bem dos seus bichinhos, né? Cuide da sua saúde para depois cuidar deles. Eles só nos dão carinho e atenção e respeito. Olha, gente, tem avanço, agora um caso também que a gente está acompanhando dia a dia. Tem avanço nas investigações no caso das mortes no Hospital de Campo Bom.
Hoje, técnicos do Instituto Geral de Perícias fizeram vistoria no sistema de oxigênio líquido do Hospital Lauro Reus. Eles avaliaram o cilindro principal, os cilindros reservas e outros equipamentos usados para o abastecimento dos leitos de UTI. Também foram periciados registros de válvulas do sistema, a parte elétrica como geradores e principalmente o software que gerencia a comunicação entre o hospital e a empresa que fornece o oxigênio. 6 pacientes morreram quase ao mesmo tempo na última sexta-feira lá em Campo Bom. O Ministério Público e a Polícia Civil avançam na investigação. Agora dependem do laudo dos peritos do IGP para avançar nesse trabalho. Vamos falar de diversão? Vamos falar de coisa boa, né? Para a gente terminar em alta o programa de hoje. Hoje tem muita ação com o filme Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. Com a abertura de um portal mágico, os guerreiros Orc chegam à mítica e pacífica região de Azeroth, com a intenção de tomar a área e destruir os humanos. Agora, o destino do local está nas mãos de Anduin, que defende os humanos, e de Durotan, que lidera os orcs. Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, às 11h15 da noite de hoje, no Cine Espetacular. Não perca, se divirta, para desligar um pouco dessa questão da pandemia. Não deixe de se proteger. Na sequência, vem o SBT Brasil. Amanhã, 11h40, o SBT Rio Grande. E a gente se fala aqui às 7h20 da noite. Até amanhã. Tchau, tchau.